Muito bem, meus irmãos queridos, eu convido a todos que abram as suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 2, verso de número 14 a 26. Eu creio que nós faremos esta meditação em duas partes. Vamos falar sobre a fé e as obras. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Os irmãos me acompanharão na leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o propósito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor Deus, de maneira contrita, estamos diante do Senhor, implorando que o Espírito Santo dirija aos nossos corações. Dentro das nossas rotinas, Senhor Deus, tu sabes que esse tempo ele é precioso. Nós não saímos das nossas casas em vão, nós não saímos por motivos fúteis, mas nós estamos diante do Senhor, desejosos de que o Espírito Santo mova os nossos corações. Que sejamos crentes genuínos, crentes verdadeiros, que possam ser vistas em nós as obras de um verdadeiro cristão. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, porque temos a oportunidade de demonstrar a nossa fé através das nossas obras e demonstrar as obras também através da nossa fé. Então, damos graças ao Senhor por esse tempo, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é uma questão muito simples você compreender a posição das obras na vida de um cristão. É claro e não é difícil nós entendermos que para a salvação, as obras elas não têm valor algum. É certo que a maior denominação do Brasil, aquela que talvez seja a maior denominação cristã do mundo, ela prega o fazer boas obras para a salvação. E talvez esse é um dos motivos mais difíceis de pessoas entenderem como a salvação em Cristo é uma coisa tão simples. Às vezes pessoas acham que você precisa fazer algo ou dar algo em troca para que você possa ser salvo. Posteriormente, depois que nós terminarmos esse breve estudo de duas quartas-feiras, nós vamos tratar sobre Hebreus capítulo 11, nós vamos falar sobre a galeria da fé, vamos falar sobre os grandes exemplos de fé.
E aí nós poderemos ver como essas pessoas, elas eram genuínas na sua fé, mas também nas suas obras. Então o assunto ele é importante por quê? Porque por vezes pessoas acham que a salvação são palavras ditas e simplesmente após você repetir alguma coisa que alguém está falando para você, você é salvo. Inclusive, uma das maneiras que honestamente eu acho menos correta de levar alguém a Cristo é você falar para a pessoa repetir as suas palavras. Eu francamente acho que essa não é uma maneira eficaz, porque aí a pessoa ela não vai estar falando de coração íntegro, de coração verdadeiro. Geralmente, quando eu falo de Cristo para alguém e a pessoa quer entregar a sua vida a Cristo, eu explico a ela sobre o que é a salvação, explico a ela o que é confessar a Cristo como Senhor, e ela com a sua boca confessa Jesus. Então, mesmo na falta talvez de conhecimento de alguém como um novo convertido, ou de alguém que está ali naquele momento sendo convertido, a veracidade das palavras é que realmente vai demonstrar se aquela pessoa fez uma decisão a Cristo ou não. Quando Tiago chega e fala sobre essa questão, existem sim algumas pessoas que acham que aqui nós temos uma contradição. Porque Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9 do próprio livro de Efésios, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí, em contrapartida, nós vemos aqui Tiago, que fala, no verso de número 26, que a fé sem obras é morta. Então, quem é que está errado? Quem é que está falando besteira aqui? Antes de mais nada, nós precisamos considerar essa passagem como um todo, antes de analisá-la. Por quê? Porque nós precisamos entender que tanto Tiago quanto Paulo, eles falavam a mesma língua. Veja, por favor, Romanos capítulo 3, verso 28. Romanos capítulo 3, verso de número 28. Será que havia uma contradição na palavra de Deus? Romanos capítulo 3, verso 28 vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, o homem é declarado justo diante de Deus pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Mas quando você vai para Gálatas capítulo 2, verso 16, você pode ir para lá, por favor? Gálatas capítulo 2, verso 16. Nós vemos o mesmo apóstolo Paulo que disse aos romanos que a justificação é pela fé. Ele vai dizer aos Gálatas, sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele corrobora essa informação que ele disse aos romanos. Ele deixa claro que as obras elas não têm valor. Eu já expliquei sobre essa questão de obras da lei. Guardar os mandamentos ou seguir os preceitos da lei não faz de ninguém um salvo em Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, olha o que fala Mateus capítulo 3, verso 8. Outra pessoa vai para Lucas capítulo 3, verso 8. Eu lerei Mateus 3, 8, outra pessoa lerá Lucas 3, 8. Mateus 3, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então aqui nós estamos falando de obras. Estamos falando de obras. Alguém leia Lucas 3, 8. Meus irmãos, primeiramente, nós precisamos entender que a ênfase de Tiago é a mesmíssima de todo o Antigo Testamento.
João Batista está dizendo aos seus ouvintes, aos seus, na verdade, aqueles que estavam assistindo à pregação, que eles precisavam praticar obras dignas de arrependimento. Ou seja, as pessoas que diziam que criam em Deus, elas deveriam então cumprir com as obras daqueles que diziam que criam em Deus. Da mesma maneira, você vai ver em Mateus 5,16, você volte lá. Mateus capítulo 5, verso 16, enquanto você vai abrindo, eu declaro a vocês que João Batista deixa claro que as pessoas elas tinham que demonstrar a realidade do seu arrependimento mediante a excelência das suas obras. Então, não podiam dizer, ou pelo menos não podiam, de maneira nenhuma, dizer que criam em Deus, mas não praticavam as obras daqueles que criam em Deus. Isso é produzir frutos de arrependimento. Olha o que é dito por Jesus em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, novamente, meus irmãos, Jesus, ele estava dizendo àqueles homens, no Sermão da Montanha, que eles deveriam viver de tal modo que o mundo pudesse ver as boas obras deles e glorificarem a Deus por isso. Vá um pouco para frente, para Mateus capítulo 7, versos de 15 a 21. Porque aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo, ainda dentro do Sermão do Monte, que os homens tinham que ser conhecidos mediante os seus frutos, e que uma fé expressa unicamente em palavras nunca poderia substituir uma fé que se manifestasse no fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, novamente, meus irmãos, a mensagem de Jesus, ou pelo menos a mensagem de Tiago, corroborava exatamente com aquilo que era prática no Novo Testamento. Jesus, em momento nenhum, João Batista, em momento nenhum, deixou claro que as obras salvavam ninguém. Porém, ela é necessária para demonstrar que nós somos salvos. Tiago vai dizer, e você pode voltar lá para o capítulo de número 2. Volte lá para Tiago, capítulo 2. As minhas páginas aqui às vezes saem do lugar por conta desse ventilador abençoado, mas eu não quero que desligue ele porque é necessário nesse calor danado que nós passamos. Mas aqui, olha, Tiago capítulo 2 vai dizer aqui no verso de número 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Ele complementa dizendo que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vá um pouco para frente em 1 João. Vamos lá, 1 João, capítulo de número 3.
Verso de número 17. Nós lemos essa passagem recentemente quando falávamos do amor entre os irmãos. Ora, vamos começar com o verso 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós sabemos, meus irmãos, como é que nós podemos demonstrar amor pelas pessoas? Como? Como que o marido pode demonstrar amor pela sua esposa? Só comprando flores todo dia? Comprando bombons? Será que alguém pode demonstrar amor só comprando coisas para alguém? Você acha que demonstrar amor é você dar beijinho no rosto? Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Meus irmãos, o amor entre um casal, ele é demonstrado principalmente nos momentos de dificuldade. Porque nós sabemos que o amor genuíno, ele suporta as dificuldades. É fácil quando o casal está diante do pastor, está diante das testemunhas e diante de Deus, principalmente, e jura na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, e por aí vai, e jura, eu juro diante de Deus. Só que aí, quando começam os perrengues, para muitos o amor acaba. Aí você começa a viver com aquela pessoa e você diz, nossa, mas você não era assim no namoro. Você é tão diferente. Nós realmente sabemos, aqueles que são casados há mais tempo, sabem que os primeiros anos de casamento são os mais difíceis. Porque são personalidades que muitas vezes se chocam. E é aí que nós vemos o amor verdadeiro. Uma vez me perguntaram o seguinte, pastor, por que Deus nos ama tanto se nós somos tão pecadores e todos os dias nós ofendemos a santidade de Deus? É uma boa pergunta. Eu passo a pergunta para vocês. E aí? Por que será que Deus nos ama tanto, sendo que nós somos pecadores? Por quê? Por quê, meus irmãos? Uma palavra. Escolha. Deus escolheu nos amar. O apóstolo João vai falar isso. Se você está em João, você pode ir lá no capítulo 4, verso de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Qual é a palavra que demonstra isso, irmãos? Escolha. Deus escolheu nos amar, senão nunca nós conseguiríamos amar a Deus. Então ninguém pode basear o seu amor em sentimentos. Nós devemos basear o nosso amor em escolha. E não só entre marido e esposa, mas entre os irmãos em Cristo. Aquele irmãozinho em Cristo que é cabeça dura, sabe? Aquele que é meio difícil de você amar, devemos amá-lo. Escolha. Nessas coisas que nós provamos que realmente nós temos uma fé genuína. O que as pessoas aí fora fazem? Quando elas recebem o mal, elas pagam o mal com mal. E há uma satisfação quando se paga o mal com o mal. Qual é o modelo bíblico? Você se lembra? Romanos capítulo 12. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Aí você vai pensar naquele teu vizinho miserável que fica colocando a música alta, ou que talvez fica colocando o lixo na sua porta, ou que faz mal a você, ou que
infelizmente, inferniza sua vida. Veja, meus irmãos. Verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 17, poderíamos ler os demais versículos, mas verso 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... É fácil isso? Não é fácil. Mas aí o outro extremo, é impossível isso? É impossível aquele que não tem Cristo. Aquele cujo Espírito Santo não habita em seu coração, isso é impossível. Aquele cujo Espírito Santo habita em seu coração, que não está em comunhão com Deus, isso é difícil. Porque ele vai querer retribuir o mal com o mal. Vai se sentir justificado. É isso, meus irmãos, que muitas vezes eu aconselho os casais da nossa igreja, ou até mesmo outros que nós temos oportunidade de conversar. Eu sei, nos meus 16 anos de casamento, já falei para vocês, que no meu relacionamento eu sou a pessoa mais amável de todos. Com certeza eu nunca tive problemas, os problemas todos foram da parte da minha esposa, e você não conta para sua mãe. Mas brincadeiras à parte, nós sabemos que por vezes nós somos insensatos e nós temos o coração endurecido. Por vezes nós sabemos que as nossas palavras, que as nossas atitudes podem machucar e magoar as pessoas que nós amamos. Mas às vezes por egoísmo, às vezes por orgulho, às vezes por arrogância, nós não conseguimos falar aquela palavra que poderia mudar tudo. Perdão. Para algumas pessoas é mais fácil levantar um peso de 100 quilos do que dizer para o outro, me perdoa. Todo casal que tem em seu relacionamento facilidade de pedir perdão um para o outro é um casal cujo relacionamento tem grande possibilidade de ser duradouro e longevo. O casal que é orgulhoso, o casal que é arrogante, o casal que honestamente é prepotente, acha que não, eu não vou me humilhar, essa pessoa está me fazendo mal, quem deve pedir perdão é ela. Não é o padrão bíblico, meus irmãos. Não é o padrão bíblico. Nessas coisas que nós precisamos mostrar que a nossa fé ela é verdadeira. Eu tenho pregado aos irmãos sobre a prática da vida espiritual, amar aos irmãos, perdoar os irmãos. Temos falado o versículo do ano, João 13, 34, 35, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Meus irmãos, vocês vão cansar de ler esse versículo esse ano, mas e a prática? Cadê? Se nós não nos esforçarmos por praticar, não tem valor nenhum. Existem muitas pessoas que já frequentaram essa igreja, que já cantaram no coral, já tocaram um instrumento, que diziam que amavam a Deus, já estiveram nesse púlpito pregando a palavra de Deus, dizendo aos irmãos, façam isso porque assim diz o Senhor, mas que hoje as suas obras não estão condizentes com as suas palavras. Quando estava diante da igreja, apresentava-se de uma forma. Quando estava longe dos irmãos, apresentava-se de outra. Até que houve um momento que a sua máscara caiu e tal pessoa demonstrou aonde estava o seu coração. Eu já disse aos irmãos que você estar nesta igreja ou servindo ao Senhor, seja aqui, seja no Acre, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, a nossa fé vai ser a base para que daqui a um ano ou mais nós estejamos
servindo ao Senhor verdadeiramente. No seminário onde eu estudei, teve pessoas que se formaram no ministério, que tornaram-se posteriormente homossexuais. Pessoas que tornaram-se padre. E teve até quem se tornou pastor e posteriormente se tornou ateu. Veja bem. Sabe por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, andar com a Bíblia debaixo do braço, conhecer alguns versos bíblicos, vir à igreja, cumprir com os sacrifícios diante de Deus, não faz de ninguém um salvo. Essa é a tese de Tiago. A tese de Tiago é a seguinte: se você fala que você é um cristão, mas as suas obras não condizem com as suas palavras, a sua fé é morta. É morta. Se nós não demonstrarmos às nossas esposas, nós maridos, não demonstrarmos carinho, zelo, não demonstrarmos respeito pela parte mais frágil do nosso relacionamento, que é a nossa esposa, nós poderíamos cercá-las de bens materiais, que o que elas mais vão querer é amor. Existem muitas pessoas que estão cercadas de bens materiais, mas que não conhecem a veracidade de um amor genuíno. Quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? São aqueles que te acompanham nos seus momentos de maior dificuldade. Quando você está lá na crista da onda, quando você está surfando legal, está lá em cima, todo mundo chega perto de você. Todo mundo quer tirar uma casquinha daquilo que você tem. Mas e quando você está na pindaíba? Quando você está em dificuldade? Bota lá no grupo da sua família. Gente, eu ganhei 100 mil reais. Você vai ver o que vai aparecer de parente pedindo favor para você. Pergunta para o Paulo, que ele sabe o que é isso. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser acompanhada das nossas atitudes. Ainda dentro dessa premissa, meus irmãos, Romanos, não precisa abrir, Romanos capítulo 2, verso 6, Paulo vai dizer que Deus pagará a cada um segundo as suas obras. Eu lerei o versículo. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Também, meus irmãos, em Romanos 14, 12, você está, talvez se você estiver no capítulo 12, você pode ir lá para o capítulo 14. Paulo vai insistir que cada um de nós dará conta das suas obras a Deus. Capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo ainda fala, meus irmãos, que os homens, insiste com os homens a despojar-se das obras das trevas e a cobrir-se com a armadura da luz, em Romanos 13, 12. Ele fala em 1 Coríntios 3,8 que cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho ou conforme as suas obras. 2 Coríntios 5,10, você pode abrir lá por gentileza? 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Alguém, por favor, que achou, leia para nós. Aqui, meus irmãos, nós temos uma doutrina importante, porque algumas pessoas, elas não entendem quais são os julgamentos que virão no futuro. Existirá o julgamento dos crentes e existirá o julgamento dos incrédulos. No julgamento dos cristãos, não serão julgados os nossos pecados. Por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Os pecados já foram julgados e pagos por Cristo. Os cristãos, conforme 2 Coríntios 5,10, serão julgadas as suas obras. Paulo vai falar ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, que as obras elas passarão pelo fogo. Se forem boas obras, tornar-se-ão em ouro, prata ou pedras preciosas. Se forem obras más,
se tornarão em madeira fenopalha, que ao passar pelo fogo transforma-se em cinzas. O julgamento dos incrédulos é aquele que João fala no capítulo 3, verso 17 em diante. Aquele que não creu já está condenado. Então, este julgamento dos incrédulos é porque não creram em Cristo. Mas conforme leu o irmão Acelon, o Senhor julgará as nossas obras. Ontem, meus irmãos, nós tivemos oportunidade de conversar com um cardiologista e ali no meu coração, Deus nos desafiou a nós entregarmos folheto para aquele rapaz. Então, a oportunidade que Deus nos dá, é importante que estejamos munidos para aproveitá-las. É por isso que os folhetos, eles são importantes. Às vezes nós não temos tempo de falar com alguém, nós podemos entregar um folheto para aquela pessoa, ela pode, de alguma forma, entregar a sua vida a Jesus. Estou falando como exemplo e não como forma de exaltação pessoal. Mas ontem eu estava aqui na igreja orando na parte da noite, e aí, se você vê ali na frente, tem novas faixas ali, né? Faixas não, uma escrita ali, 40 km por hora. Os rapazes da EPTC estavam pintando ali. Eu peguei 2 pacotezinhos de bolacha aqui, peguei alguns folhetos, fui lá, entreguei para eles enquanto eles estavam trabalhando. Falei, olha, vocês querem ir na igreja ali, tem água gelada, querem ir no banheiro, tudo mais? Não, obrigado. Falei, mas tem 2 bolachinhas aqui para vocês poderem comer e um folhetinho da palavra de Deus. Eu não sei se eles leram, meus irmãos, mas foi a oportunidade que nos foi dada. Certa vez quebrou um ônibus aqui na frente da igreja antes de começar um culto. Eu me lembro que Eduardo e eu pegamos alguns folhetos e fomos entregar para aquelas pessoas que estavam esperando um novo ônibus chegar. Então notem como nós dizemos que nós amamos as pessoas, que queremos que sejam salvas, mas de que forma que nós vamos fazer com que o trabalho de Deus seja concluído? Foi isso que o pastor da Kimberly, semana passada, nos incentivou, sobre a importância de pregar o evangelho. Se eu perguntar para vocês, 100% de vocês vai dizer, pastor, eu acho muito importante que o evangelho seja pregado. Pergunto, o que você tem feito para o evangelho ser pregado? Ah, pastor, eu ajudo com missões. Nota 10 para você. Só que ajudar com missões é uma parte do trabalho. Porque Deus disse, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não estava entre parênteses pastores e missionários. Estava incluído todos os cristãos. Então alguns se baseiam na premissa de, eu não estudei teologia, então eu não sei falar de Cristo. Ponto. Olha, só você olhar para mim. Eu nunca fui um atleta, mas eu sei falar de futebol. Posso jogar nada, mas eu sei falar de futebol. Então, algumas vezes, nós não nos esforçamos por aquilo que é importante. Por aquilo que verdadeiramente demonstra que nós somos verdadeiros crentes em Cristo. Colossenses 3:9, nós já estamos terminando essa parte, vamos deixar a segunda parte para a semana que vem. Alguém leia para nós, Colossenses capítulo 3, verso de número 9. Abriu? Pode ler. Então, nós já nos despimos, ou seja, já foi tirado de nós o velho homem. Habita em nós o novo homem. Por mais que exista uma guerra dentro de nós, Paulo está dizendo, vocês não devem mentir uns aos outros. Por quê? Porque isso é coisa de gente que não tem Cristo. Crente mentiroso? Existe. Mas não deveria. Não deveria. Às vezes nós vemos dentro da igreja pessoas que estão anos a fio, mas nunca demonstraram um fruto digno de arrependimento. Aí a pergunta é, será que realmente são salvos? Filho de crente, meus irmãos, não é crentinho. Ele precisa entregar a sua vida a Cristo. Se minhas filhas não entregarem o seu coração a Jesus, o dia que elas morrerem, elas vão para o inferno, mesmo que os pais foram salvos por Cristo, estiveram no ministério, serviram sua vida, toda a sua vida, mas se elas
não fizerem a sua decisão, elas vão para o inferno. Eu termino, meus irmãos, dizendo a vocês o seguinte. Primeiramente, ninguém pode ler as cartas de Paulo sem perceber a importância que ele atribui às obras como parte da vida cristã. Ele sempre demonstra que crentes verdadeiros agem como crentes verdadeiros. Através de todo o Novo Testamento, torna-se evidente que o cristianismo tem que ser eticamente demonstrado como uma parte essencial da fé cristã. Tiago diz: a fé sem obras é morta. Você pode recitar toda a Bíblia, pode saber de cor todos os hinos do cantor cristão, que se não demonstrar que a sua fé é verdadeira, você nunca foi salvo de verdade. Só falar ou só saber teoricamente não faz de ninguém um salvo. Tiago disse: crê que Deus é um só? Os demônios creem e tremem. Os demônios sabem que Deus existe, mas serão lançados no inferno, porque eles escolheram rebelar-se contra Deus, mesmo sabendo que Deus existe. Quero convidar todos a baixarem suas cabeças e fecharem seus olhos. Eu não vou, de maneira alguma, estender esse tempo, mas eu quero que você reflita em seu coração se realmente tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus, uma família de Deus. Será que realmente o seu coração ele pertence ao Senhor? Será que as obras que fazes condizem genuinamente com aquilo que dizes que crês? Se você fala, eu amo a Deus, eu creio em Cristo, mas não ajo como tal, segundo a palavra de Deus, a sua fé é inexistente. Então, analise sua vida. Talvez aqui essa noite nós tenhamos homens e mulheres, rapazes e moças, longe de Deus. Estão afastados do Senhor por conta do seu mau procedimento, por causa de uma vida espiritual deficiente. Assim como eu tenho dito a vocês, meus amados irmãos, Deus está a uma oração de distância. É necessário que nós clamemos ao Senhor por perdão e misericórdia. E assim como João disse, se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos essa noite, sim, agir como homens e mulheres de Deus, pedindo que Deus nos use, que as oportunidades que tivemos, o Senhor possa usar a cada um de nós. Então, Senhor, eu clamo ao Senhor que, a começar por este teu servo, faça em mim a tua vontade, bem como aqueles que esta noite estão diante do Senhor ou aqueles que nos assistirão futuramente. Usa a tua palavra para quebrar os nossos corações, a nossa autojustiça, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Faz com que nós tenhamos relacionamentos saudáveis entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos em Cristo, entre irmãos de carne. Que nós sejamos íntegros, que nós possamos amar aqueles que nos fazem mal, sofrer o mal, ó Deus, crendo no Senhor, que há o propósito naquilo que nós sofremos. Então que nós possamos crer que não estamos nesse mundo para passar o tempo, e nem para fazer número, mas para sermos instrumentos segundo a tua vontade. Que a nossa fé e as nossas obras, elas possam ser genuínas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.